E você já viu uma pessoa fazer uma coisa errada e mesmo assim torceu por ela? Não porque era a coisa certa, mas porque o sistema que estava do outro lado era ainda mais errado. E essa é uma das sensações mais humanas que existe. E explica porque milhões de nordestinos, por décadas, protegeram e celebraram um homem que matava, roubava e aterrorizava cidades inteiras. Porque quando o Estado abandona você completamente, quando os coronéis controlam sua vida, suas terras, sua família, quando a seca tira tudo o que você tem e ninguém vem te ajudar, qualquer um que ouse desafiar esse sistema parece um herói, mesmo que não seja. E esse foi o caso de Virgulino Ferreira da Silva. O Brasil o conhece como Lampião. E a história dele diz muito mais sobre o Brasil do que sobre ele mesmo. E o nome desse homem não nasceu como uma lenda. Nasceu como qualquer outro. Virgulino Ferreira da Silva. Nascido entre 1897 e 1900, no sertão do Pernambuco. Considerado o líder do movimento de banditismo mais bem sucedido da história do século XX. O rei do cangaço. Para uns, um criminoso sanguinário. Para outros, um símbolo de resistência. Mas a verdade é mais complexa do que qualquer uma dessas versões. Mas afinal de contas, quem era esse homem de verdade? O que o tornou Lampião? E essa é a história não contada de Lampião. Olha, e esse vídeo vai muito além do que você aprendeu na escola. E se você curte esse tipo de investigação séria aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Feito então, vamos voltar para onde tudo começou. E para entender o Lampião, você primeiro precisa entender o sertão que o criou. E o pilar de tudo era o coronelismo. Os coronéis não eram militares. Eles eram grandes latifundiários com poder absoluto. Eles controlavam a economia, a política e a justiça. Mas na prática, isso significava uma coisa. Se você era pobre, não existia lei para te proteger. Nesse mundo, ofensas pessoais eram resolvidas na ponta da faca ou no cano do rifle. E é aqui que nasce Virgulino. Sua família tinha uma condição razoável. Ele foi alfabetizado, trabalhava como almocreve, viajando pelo Nordeste e conhecendo cada palmo desse chão. Um jovem com perspectiva, com um futuro. E então, tudo foi arrancado dele. E a vida da família Ferreira ruiu. Quando o vizinho Zé Saturnino usou sua influência política para tomar suas terras. E a disputa escalou até que o pai de Lampião foi assassinado pela polícia. A polícia, o braço armado do coronel. E Lampião não entrou no cangaço para libertar o povo. Ele entrou para vingar o pai. E essa distinção muda tudo. E então, temos um jovem que perdeu o pai para a polícia de um coronel. Num sertão sem justiça. E como esse homem foi de vítima ao terror. E depois que assumiu o comando do cangaço em 1922, o sertão mudou. Lampião construiu algo sem precedentes. Atacou cidades em 7 estados. E por onde passava, deixava suas marcas. Saques, sequestros, torturas, mutilações. Não era só crime, era medo. E aqui, a história começa a quebrar. Não eram apenas os poderosos que sofriam. Eram sertanejos comuns. Trabalhadores que tinham o azar de estar no caminho. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. O homem, visto como o rebelde contra os coronéis, era protegido por eles. E Lampião tinha o que chamamos de coiteiros. E 2 de seus maiores coiteiros eram homens poderosíssimos. O coronel Petrolino de Alcântara Reis e o capitão do exército, Heronides de Carvalho, que inclusive chegou a ser governador de Sergipe. E você consegue perceber a contradição? Em entrevista, o próprio Lampião declarou: aprecio de preferência as classes conservadoras, agricultores, fazendeiros, comerciantes, o Robin Hood do sertão, declarando um amor ao sistema. E isso não combina com a lenda, mas combina perfeitamente com a realidade. 28 de julho de 1938, Grota do Angico, Sergipe. O cerco se fecha. O ataque dura apenas 20 minutos. Lampião e Maria Bonitas são mortos, mas o Estado precisava de um troféu. Os soldados decapitaram os corpos. As cabeças foram salgadas
e exibidas em latas de querosene por todo o Nordeste. E aquela cabeça exposta não provou que Lampião era um criminoso. Provou que o Estado precisava provar desesperadamente que ele estava morto. E no sertão, onde o governo nunca aparecia para dar pão, mas aparecia para cortar cabeças, esse medo foi interpretado como respeito. E o povo escolhe o lado mais fraco, mesmo quando o mais fraco também é cruel. E depois da morte ele não foi esquecido. Ele virou cordel, música, cinema. E o conceito de banditismo social diz que o bandido rouba dos ricos para dar aos pobres. Mas Lampião não era bem assim. Lampião roubava de todos e dava para si mesmo. E a pergunta é, o que diz sobre um país? O fato de ele precisar de um Lampião para que alguém finalmente olhasse para o Nordeste. E Lampião foi um criminoso, e isso é fato. Mas também foi o produto de um Brasil que abandonou o sertão. Foi monstro, mas também foi um humano. Foi morto por um Estado que cortou cabeças, mas nunca construiu escolas. Porque, enquanto essa pergunta não for respondida, o sertão não para e vai continuar criando seus próprios reis. E para você, Lampião foi um criminoso? Foi um herói? Ou apenas um reflexo de nossa injustiça? E comente aqui embaixo sua visão. Ela enriquece demais o debate. E compartilhe esse vídeo com quem gosta de histórias reais.